Olá, hoje eu quero falar alguma coisa a respeito das emoções como raiva, medo, ciúme e inveja. Elas são presentes e até necessárias e foram importantíssimas na história da evolução humana. Todos nós somos atravessados por elas e, de alguma maneira, temos que tomar atitudes diante delas. Por isso, rechaçá-las é tão doentio quanto ser tomado por elas. Eu vou tentar conversar com cada uma delas para mostrar para vocês a importância e como lidar com elas. Eu vou começar pela inveja. A inveja é uma emoção que nos atravessa toda vez que nós nos deparamos com algo que o outro tem e que nos desperta desejo. A partir do momento que eu desejo aquilo que é a conquista, ou até o desejo do outro, eu passo a ter essa emoção de inveja. A inveja é natural e faz parte do processo evolutivo. É graças à inveja que eu posso começar a refletir qual foi o caminho que o outro percorreu para atingir aquela condição que ele tem e que eu desejo, para conquistar aquela condição, aquele objeto, o sucesso que ele tem e que me interessa. E trilhar caminhos parecidos, aprender com ele, e me capacitar, e assim a vida vai seguindo. Porém, quando eu não consigo me sentir capaz de trilhar o caminho do outro, de percorrer as condições do outro, muitas vezes porque eu tenho um complexo de inferioridade ou um complexo de maldição ou castração, e eu não me sinto capaz ou detentor dos recursos que o outro tem para poder chegar onde chegou, e eu não consigo compreender se isso é fato, se é real, ou se faz parte dos meus complexos. Se é fato, se é real, eu tenho que compreender que o outro tem determinadas capacitações, habilidades, condições que eu não tenho. E aí eu tenho que aprender a conviver com isso e reconhecer que, apesar dele ter aquelas condições, eu tenho outras que ele não tem, e valorizar aquilo que eu tenho para conquistar outras coisas. Porém, quando a inveja se torna patológica, por conta dessa sensação de que eu não consigo, né, ter o que o outro tem e não tenho os recursos para ter, ou não dou conta de fazer e trilhar o caminho dele, aí eu passo a desqualificar o que ele tem ou até destruir o que ele tem e o que o próprio indivíduo. E aí a inveja vai virar algo monstruoso e que precisa ser tratado. O senso comum, muitas vezes, e de forma equivocada, né, usa o termo, é uma inveja branca, né? É como se existisse inveja negra, e aí por trás já está também toda uma questão de uma posição, né, de preconceito racial estrutural que faz parte da nossa cultura. Então, algo que poderia ser uma referência para eu poder me capacitar e evoluir, passa a se tornar destrutivo e limitante para mim, e às vezes correndo o risco de destruir a conquista e o próprio outro, que é o meu invejado. O ciúme é diferente da inveja porque o ciúme é triangular. Toda vez que tem um ciúme, eu tenho ciúme da relação de alguém, de um outro, com outro alguém. E aí, isso me deixa desconfortável, porque na realidade eu gostaria de estar no lugar do outro se relacionando com esse alguém. E como eu não estou, eu começo a querer ter padrões de controle se esse ciúme se torna patológico. Se o ciúme é saudável, eu vou tentar compreender por que o outro está dando mais atenção, mais valorização para aquele e não para mim. Quais são os atributos daquele, ou quais são as demandas do outro, para entender se eu tenho esses atributos e se eu, de alguma maneira, atendo às demandas de quem me interessa. E a partir de então, a mesma coisa, vou me capacitando, vou me organizando, mas eu tenho que, né, aceitar
que o outro é livre, assim como eu sou livre. E do mesmo jeito que eu possa acreditar que eu tenho todas as qualificações para o outro me amar, né, e estar comigo e não com um terceiro, a liberdade da pessoa pode, né, deixar claro que ele não quer eu e ele quer um terceiro, e eu tenho que aprender a lidar com isso também. O problema é que quando, né, o ciúme se torna patológico, o indivíduo deixa de amar, passa a ter uma relação de poder e aí ele quer cercear, dominar, aprisionar e chega a crimes passionais, inclusive, por conta disso. Mas muitas vezes, quando a gente vê determinadas relações que você percebe que são relações que você gostaria de estar vivendo, você pode fazer sim esse espelhamento, se capacitar e conseguir situações semelhantes e ser realizado tanto quanto. Já a raiva é um sentimento, na realidade, uma emoção que nos atravessa toda vez que nós lidamos com situações que nos deixam indignados, nos deixa castrados, nos deixa com uma sensação de abuso, abusados. Então, toda vez que o indivíduo é abusado, castrado, está indignado, está cerceado da sua liberdade, é natural e até saudável que ele tenha raiva para poder reagir e transformar a situação dentro das possibilidades que ele tem. Por isso que a raiva é natural. O problema é quando essa raiva ela não vem de uma castração real, ela não vem de um abuso real, ela faz parte de um imaginário do indivíduo. Ele próprio é autossabotador, ele é autocastrador, ele é autolimitante e atribui ao outro a culpa pelo insucesso dele. Aí ele tem raiva do outro, quer destruir o outro, tá? Né? Mas assim, ele tem que ter essa consciência daquilo que é de fato, né, algo que vem, né, numa direção abusiva, invasiva, agressiva para ele, e ele tem todo o direito de reconhecer a raiva e aprender a lidar com essa raiva e transformar essa raiva em criatividade, né, em atitudes, né, criativas, ou então ele vai adoecer, vai fazer gastrite, úlcera, vai inflamar, vai explodir, fazer câncer, né? Porque ele está lá aviltado e se mantém naquilo. Eu, por exemplo, estou tendo muita emoção de raiva diante deste desgoverno que nós estamos vivendo, né? O que eu faço? Eu tento sensibilizar pessoas, falar, expressar, botar as minhas ideias para fora, para poder aliviar esse sentimento de raiva e sonhar com um mundo mais igual, com menos discriminação, com menos preconceitos estruturais, racial, homofobia, com menos destruição do meio ambiente, com menos negacionismo, né? Mas, mais uma vez, a raiva é uma emoção natural e presente. E, por fim, o medo. O medo, ele é o mais necessário de todos, né? O medo foi um instrumento que garantiu a humanidade chegar até onde chegou. Sem medo, a gente teria sido arrebentado no meio do caminho. Eu sempre digo, quem não tem medo é louco. Mas aquele que está tomado pelo medo deixou de viver. O medo é um instrumento de preservação da vida. Em excesso, ele tolhe a vida, né? Na ausência, ele destrói a vida. É interessante a gente pensar, né, que a melhor forma de você lidar com medo é através da coragem, ação do coração. Implica em amor. Amor do outro e amor a si mesmo. Aquele indivíduo que está agindo por coragem, ele vai ter muito mais resiliência para enfrentar o medo e encontrar alternativas criativas diante daquilo que está gerando o medo. Uma coisa interessante é que o medo foi um dos instrumentos mais utilizados por religiões e por políticos inescrupulosos, ambos, né, religiões e políticos, para
dominar as pessoas. A religião, né, ameaçando as pessoas de que se elas fizerem ou não fizerem determinadas coisas, né, elas irão ser danadas, irão para o inferno e assim por diante, serão excomungadas. E os políticos, muitas vezes, né, metendo no paredão, como aconteceu na época da ditadura militar recente aqui no Brasil, onde as pessoas tinham medo de se expressar como eu estou me expressando, porque não tinha liberdade. E toda vez que ele se expressava, era considerado um comunista, esquerdista, e matavam, sumiam, eliminavam, como diz hoje, cancelavam o indivíduo. Então, esse medo fez as pessoas terem que criar alternativas. Mas quem tinha coragem criou muito. Por isso que a nossa arte, as letras das músicas, sempre foram extremamente maravilhosas nessa época de opressão, porque os corajosos encontravam, e não loucos, obviamente, encontravam caminhos para se expressar e lutar contra esse medo e contra essa raiva que estava lá diante desse opressor. A outra forma de uso inadequado do medo é negando o medo, é indo para a loucura, falando não tem que ter medo, como agora, tem que se expor, tem que ir lá se contaminar, só vai morrer os fracos, não usa máscara, não faz isolamento. Isso é uma loucura. Mas por que essa loucura? Porque tem um desejo de opressão, porque os opostos são opressores. Então, o louco é tão opressor quanto o fanático religioso que usa o medo como instrumento de controle. Então, a gente tem que repensar, né, essas emoções, entender que elas são necessárias, importantes, mas toda vez que inveja, ciúme, raiva e medo perdem, né, a dimensão do saudável, indo para o excesso ou para o decesso, né, para o exagero ou para a ausência, elas acabam paralisando o ser humano. Obrigado. Obviamente, nos nossos cursos, a gente aprofunda muito mais esses temas, mas que são muito importantes para a gente compreender a natureza humana.